Olá, telespectador, estamos chegando com mais um programa Personalidade. Hoje nós temos uma daquelas pessoas que se transformam no arquivo histórico do estado de Alagoas, pelas posições que ocupou, pelos mandatos políticos que exerceu, pela influência que teve na política, na economia alagoana, ao longo de tantas décadas. Estou me referindo ao advogado, ao político Djalma Falcão, Djalma Marinho Muniz Falcão, ex-deputado federal, ex-prefeito, ex-senador da República, além de outros cargos públicos que ocupou. E que, para nossa satisfação, aceitou o convite para vir aqui conversar um pouco sobre a sua história, sobre a sua vida política, sobre a sua vida pessoal. Doutor Djalma Falcão, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Personalidade. Muito obrigado por ter vindo. Valdemir, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade que você me oferece. E você me retirou do ostracismo a que eu me impus há 13 anos. Depois de 13 anos, eu volto perante as câmeras de uma televisão e com a honra de ser entrevistado por um comunicador da competência e da inteligência de Valdemir Rodrigues. Muito obrigado, estou às suas ordens. Doutor Djalma, o senhor falou assim do autoexílio, né? Quer dizer, o senhor sumiu durante esses 13 anos. Foi programado isso? O senhor programara parar, quer dizer, parar com a atividade política em 1990, é isso? É verdade, olha, quem fez política comigo durante 44, 46 anos, conhecia o meu pensamento, o meu ponto de vista, a minha verdade, né? Eu sempre defendi a política com renovação de quadros, né? Eu acho que o político é como um jogador de futebol, é como um atleta. Ele, a partir de determinado instante, ele tem que parar essa atividade e transferi-la para as gerações mais novas, para que essas gerações possam oxigenar a política e a vida pública. Porque o político que teima em permanecer durante décadas exercendo mandatos, ele termina por viciar-se e se corromper. Agora, eu falei de 90, 2000, não é? Para que a gente chegue exatamente aos 13 anos, né? Agora, o jogador de futebol, como o senhor falou, e eu também lido muito com futebol, o jogador de futebol, quando deixa de jogar, ele se torna, muitas vezes, comentarista político, treinador. O senhor, um político sem mandato, não foi sondado, por exemplo, para exercer uma dessas atividades? Digamos assim, presidente de um partido, presidente de honra ou coisa que o valha? Não, essa honra eu não tive. Aliás, quando deixei a política, eu era o presidente estadual, do diretório estadual do PMDB do Estado, partido que eu presidi durante 20 anos e nunca tive um concorrente. Pois bem, eu tinha o projeto, se ainda tenho, de ser um cronista, mas um cronista da vida, do cotidiano, da política, também da política, pública. Mas não só da política, não é? Não, da vida pública como um todo. Tenho cerca de 5.000 páginas escritas na minha casa, desde o ano 2000. Né? Agora, me falta o principal, que é o dinheiro, para que eu possa mandar imprimir aí uns 2 ou 3 livros. Mas o telespectador e as pessoas, de um modo geral, fazem uma imagem diferente do político quando ele se aposenta. A ideia é de que o político se aposenta com muito dinheiro. O senhor não tem dinheiro para fazer um livro, doutor Djalma? Olha, Valdemir, eu não gostaria de tocar nesse assunto, porque não me fica bem fazer o papel do coitadinho. Mas eu quero dizer o seguinte, que depois de 46 anos de exercício da vida pública, como você disse, fui deputado federal, senador, prefeito de Maceió, fui 4 vezes secretário de Estado, fui presidente do Tribunal de Contas do Estado, fui advogado, porque deixei a advocacia, fui professor
de português do Colégio Estadual Moreira e Silva, fui professor de legislação aplicada da Escola Técnica de Comércio de Alagoas, a antiga Perseverança, ali na Rua do Sol, e fui jornalista militante durante 9 anos. E eu tenho receio até que as pessoas não acreditem no que eu vou lhe dizer. Eu moro num apartamento alugado porque não tenho qualquer imóvel. Eu vim para essa entrevista pegando um bigu, um carrinho do meu filho mais velho, porque não tem automóvel próprio. Além dos meus proventos, minha única fonte de renda, eu posso lhe garantir que eu não possuo um bem qualquer nenhum. E muitos políticos de sua época também fizeram uma carreira desse tipo. Mas hoje não é muito comum isso, não é, doutor Djalma? Parece que a política mudou muito daquela época para cá, sem querer que o senhor comece a sua carreira de comentarista político, mas mudou muito, não é? Olha, sem dúvida, a minha vantagem é que eu vivi 2 épocas distintas da política. Eu comecei na política em 66. Aliás, comecei antes, porque já antes, em 58, 59, eu já fazia política. Antes eu fazia política estudantil, política universitária, né? Mas a política partidária, disputando o mandato, eu comecei a fazer em 66. Enfrentei aquela época terrível do regime militar, me opus ao regime militar durante os seus 21 anos de vigência no Brasil. Pois bom, mas eu conheci também a política de antes de 64. E me espelhei, sobretudo, no exemplo do meu irmão, que era meu irmão mais velho, fez o papel de meu tutor, do meu pai e do meu professor de política. E eu posso lhe dizer aqui, dizem que elogio em boca própria é vitupério, mas eu posso lhe afiançar. É o meu ídolo político, né? Eu não conheci outro político, outro cidadão, outro homem público mais completo em termos de honradez pessoal, de honestidade, de lealdade às causas e aos amigos e ao povo que representou e governou do que Maurício Falcão, meu irmão. Então ele é o meu espelho, é o meu guia. Eu procurei sempre me espelhar nele. Estamos falando de Sebastião Marinho Muniz Falcão, porque Muniz Falcão são todos vocês, não é? Afinal, uma dúvida bem pessoal, quer dizer, uma curiosidade minha. Por que ninguém nunca usou o nome Muniz? A não ser o Zé Muniz, que veio bem depois, mas Djalma, Alcides, Pedro, que era o Camucé, não é? Cleto, todos utilizavam o Falcão e não o Muniz Falcão. Veja bem, familiarmente, o meu irmão mais velho era chamado de Muniz, Era como se o Muniz fosse o nome próprio dele. Eu tenho um filho mais velho, também Sebastião Maria Muniz. E vários dos meus irmãos têm filhos em homenagem ao meu irmão Muniz Falcão, que é chamado familiarmente de Muniz. Agora, a minha família, na realidade, eu devia me chamar Djalma Muniz Marinho Falcão, porque a minha família é Muniz, Rosa Muniz, da parte da minha mãe, e é Marinho Falcão, que é uma família numerosa e ilustre aqui, de seu pai. Nordeste. Pois bem, mas com o casamento do meu pai e da minha mãe, meu pai quis inovar. Aí intercalou o sobrenome Muniz entre Marinho e Falcão. E ele criou, então, o ramo da família Muniz Falcão. Que acabou criando, vamos dizer assim, uma outra família, a família Muniz Falcão, né? Doutor Djalma, o Matuto de Araripina eram todos? Como é que o senhor nasceu mesmo? Araripina, Pernambuco? Araripina, eu era um tabaréu de Araripina, o menino nasce, Araripina fica naquela tríplice fronteira, Pernambuco, Piauí, de um lado, Ceará, do outro, é a última cidade do estado de Pernambuco, né, do Alto Sertão, ao pé da Serra do Araripe. Fiquei lá até os 13 anos de idade, fiquei aguardando condições de vir estudar, porque o meu pai havia empobrecido muito,
de vidas secas. O seu pai era agricultor? Meu pai era pequeno agropecuarista. Ele criava, plantava. Pois bom, não era homem rico, era homem pobre. Seu Lídio? Lídio Marinho Falcão. Pois bem, e ele gastou com os outros filhos mais velhos. Eu sou o 11º dos 13 filhos que o meu pai teve. Pois bom, então quando chegou a minha vez terminei o curso primário e que deveria fazer o curso de ginásio, meu pai estava muito empobrecido, não podia mais me sustentar. Pois bem, então foi o meu irmão Muniz, que passou um telegrama para ele. E o Muniz já tinha que idade? O senhor com 13 ele já... Muniz? Muniz tinha... Ele era quantos anos mais velho que o senhor? Ele era mais velho do que eu, 16 anos. Ah, então já 29, por aí. É, tá. Exatamente. Então, E ele já estava aqui? Ele era delegado regional do trabalho, aqui. Aí passou um telegrama para o meu pai, mandando que eu viesse para Maceió. E eu cheguei aqui no dia 28 de fevereiro do ano de 1948. Armei a minha barraca aqui, considero-me alagoano da Gema, fiz toda a minha vida pública aqui, estudei no colégio diocesano, que era dos irmãos maristas. Depois passei durante 4 anos, fui fazer o 2º grau no Marista de Recife, retornei para Maceió e só saí para Maceió dos 11 ou 12 anos que eu morei em Brasília, representando o Estado e o povo na capital federal. Aqui eu constituí família, aqui eu tenho os meus amigos, aqui estudei, fiz meu curso superior, exerci cargos públicos, cheguei a governar a capital do Estado e tenho amigos aqui em Maceió, portanto, Maceió é o meu berço e vai ser o meu túmulo que eu quero me enterrar aqui em Maceió. Mas o senhor tem título de cidadão maceiense e alagoano, acredito. Tenho o título de cidadão maceiense e tenho o título de cidadão pilarense. Alagoano eu não tenho esse título do alagoano, mas Vladimir, eu acho que não necessito dele, porque eu me considero alagoano legítimo. Muito bem. Doutor Djalma Falcão, de Araripina, qual é a lembrança que o senhor tem? O senhor já saiu de lá, está com muito tempo. Mas, evidentemente, com 12, 13 anos, o senhor deve se lembrar de alguma coisa. Me lembro de tudo, né? Eu me lembro das minhas professoras primárias, Dona Giseuda Alencar, que ainda é viva. Para mim, é minha mãe, eu considero minha mãe. Foi bem, Dona Antonieta Jacó, foram minhas 2 únicas professoras. A cidade era tão grande que possuía 3 escolas municipais isoladas, cada uma com mais ou menos 40, 50 alunos. Não era servida por eletricidade, nem não tinha um palmo de calçamento, não tinha um posto médico e dispunha apenas de uma farmácia. A farmácia do mestre Álvaro Campos, que era farmacêutico e era maestro, e era musicista. Era professor de música, autor de dobrados, músicas, etc. E maestro da banda de música municipal também. E eu era o menino Tabaré, o meu mundo se resumia a Araripina. Eu nunca saí de Araripina para lugar nenhum. Para mim, a capital... Na sua visão, o mundo era aquilo? Não, na minha visão, a capital do mundo chamava-se Crato, no Ceará, que era uma cidade um pouco mais adiantada, ficava do outro lado da Serra do Araripe. Pois bem, e era uma cidade muito visitada pelo pessoal de Araripina. E me encantavam as histórias que me relatavam a respeito do Crato, de orquestras, de praças arborizadas, cidade calçada e que tinha um cabaré muito famoso. Para mim, a capital do mundo era o Crato. E eu saí, então, de Araripina, num dia, 2 dias depois, eu estava descendo aqui em Maceió. Foi a única vez que eu saí de Araripina, saí,
e fiquei aqui. E ficou cá. Bom, e o mundo cresceu a partir de então, né? A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Estou conversando com o político, com o advogado Djalma Falcão, Djalma Marinho Muniz Falcão, que é a nossa personalidade hoje aqui na TV Assembleia. Nós vamos ter um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. Você viu que eu me formei, né? E o meu diploma também tá aqui, na palma da mão. Agora as instituições de ensino superior terão um diploma em versão digital. Mais uma novidade do governo federal por meio do Ministério da Educação. É fácil, rápido e prático. O diploma digital é mais econômico. E como tem certificação digital, é a prova de falsificações. Legal, né? É o MEC trazendo inovação pra você. Personalidade é o programa que você está assistindo pela TV Assembleia, amigo telespectador, e hoje nós estamos sendo premiados com a visita de Djalma Falcão, ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-senador, político, advogado, e que nos dá a honra da sua presença aqui no programa. Doutor Djalma, eu aqui em Maceió, o senhor chegou, como foi sair de Araripina para vir para Maceió? Olha, foi ter saído assim, do meio do mato, né, para chegar a uma metrópole. Maceió, naquela época, para mim era uma metrópole, né? A cidade de Araripina é um burgo muito atrasado, né? E cheguei aqui em Maceió por volta de 5 horas da tarde, daquele dia 28 de fevereiro. E à noite eu já estava, o meu irmão colocou o carro dele com o motorista à minha disposição, e eu fui olhar as praças de Maceió, fiquei encantado com Maceió. De sorte que eu me apaixonei. A Maceió foi uma paixão à primeira vista. E achei a cidade muito bonita, né? Para mim tudo era encantador, tudo era grandioso, tudo era espetacular. O que mais lhe chamou a atenção? O senhor falou de praça, falou de grandioso, mas o cara que veio de Araripina chegou e se encantou mais com o quê? Eu me encantei mais com a Praça Deodoro, o Teatro Deodoro e a Praia da Avenida. A Praia da Avenida, onde posteriormente eu morei ali, na Silvério Jorge, né? Porque eu me encantei com o mar também. Eu vim de uma terra seca, sertão, tem riacho intermitente, né? Que são aqueles cursos d'água, filetes d'água, muito seco. E eu vi o mar lá no Cais de Santa Rita, em Recife, quando fui tomar o ônibus, e aqui na Praia da Avenida, né? Essas duas coisas, particularmente, me encantaram aqui em Maceió. E aí você chegou aqui, foi morar com o Muniz Falcão, aonde era que ele morava? Muniz morava na rua Silvério Jorge, no Sobrado, parece que era no 53, no Sobrado ali por trás da avenida. Né? Mas eu fui morar, não fiquei morando com ele. Uma família amiga, a família Ribeiro de Alencar, que era muito amiga, insistiu com ele, eu fui morar na Rua do Macena. Ali... Que era a Rua do Colégio Diocesano. Lá no fim, perto da Força de Luiz. Passei 6 meses, o primeiro semestre, trabalhando, estudando no colégio em regime de externato. Mas no meio do ano, não sei porquê, eu tirei um 0 em latim. Naquela época se estudava latim. Latim. Pois bem, quando eu retornei das férias, ele me pegou no ônibus e me mandou diretamente como aluno interno do colégio. Pois bem, foi o melhor castigo que ele deu, porque o colégio diocesano, aqueles padres maristas, são excelentes educadores, né? São excelentes formadores de jovens. Pois bom, e no fim do ano, dos 4 anos do ginásio, isso os meus ex-colegas sabem disso, né? O colégio premiava com medalha de ouro, prata e bronze, os 3 primeiros alunos colocados em cada classe. E eu ganhei as 4 medalhas de ouro do primeiro, segundo e terceiro anos do curso de ginásio honra ao mérito. É evidente que 0 em latim nunca mais, e nem em outra matéria, né? E eu morava lá, né, nessa casa, que era a casa também da sogra do Carlos Moliterno.
Carlos Mauritius, nessa época, era casado com dona Gedalva Alencar. Depois se separou dela, casou com essa outra grande figura que é Neuda Leão. Né? E tinha a Tânia e a Talma, as duas meninas que me tratavam como irmão, etc. E tal. E quando eu levei esse castigo, elas fizeram um versinho. Ai, 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 tenham pena de mim, porque tirei zero em latim. Né? Brincadeira de criança, que me recordo até agora. Pois bom, terminei o curso, naquele ano o colégio não ia, nos anos seguintes o colégio não ia ter o curso de segundo grau, né, o curso científico, era clássico e científico, porque eles estavam já construindo o colégio onde hoje se encontra. No Farol. No Farol. Aí eu fui transferido para o Marista de Recife. Fiz os 3 anos. Também internado? Não. Aí eu fui morar num daqueles famosos palácios da Fome de Recife. Aí eu já era taludo, já era tal, e fui morar num daqueles palácios da Fome de Recife, concluí o curso, mas em Recife, passei mais um ano, porque eu fiz um concurso público para o IAPTEC, que era a Autarquia Federal. Instituto de Aposentadoria. E Pensão dos Trabalhadores em Transportes e Cargas. Aí, com 18, 19 anos, eu fui viver por conta própria. Pois bem, em 56, eu pedi minha transferência aqui para Maceió e quase que não fico. Meu irmão tinha tomado posse do governo do Estado e não queria que eu ficasse aqui. Ele achava que família, irmão, atrapalhava o governo. Ele sempre dizia isso, que o que mais atrapalha o governo é a família. Ele não permitia a intromissão da família nos negócios do governo. E na sua ótica, depois de tantos anos, ele tinha razão, doutor Djalma? Olha, eu acho que tinha, sim. Eu acho que tinha. Ele queria que eu fosse médico. Entendeu? Meu pai queria que eu fosse médico. Mas eu queria ser advogado. Eu era apaixonado pelo júri popular. Eu assisti a alguns júris populares, etc. Tal, e eu achava maravilha, né, a posição do advogado de defesa. Eu era apaixonado pela defesa. Pois bem, e meu pai queria que eu fosse médico. Mas eu comecei a insistir, não querer. Aí um dia ele me chamou e disse, olha, Djalma, eu já vi que você não quer ser médico, você quer ser advogado. Eu digo, eu obedecia muito a ele, né? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado. E já vi que você tem vocação política, né? Eu digo, eu acho muito bonita a minha carreira política. Ele disse, então, olha, eu não vou mais insistir, eu não vou mais podar a sua vocação, forme-se em direito, e se quiser, seja político. Agora, vou lhe dizer uma verdade, e você vai guardar isso para sempre. O político, quando tem espírito público e realmente defende causas justas, causas do povo, ele exerce a mais ingrata das profissões e eu sou, disse ele, eu sou a principal testemunha disso. Então, você veja, o que aconteceu com Getúlio Vargas tem muito a ver com a interferência do irmão Benjamin Vargas, né? E são vários os casos, né? A família do político gosta muito de se aproveitar da sombra do poder para tirar vantagem. Morávamos aqui, Alcides, Camussé, e eu, né, ao lado dele. O Zé Muniz era menino. E ele sempre nos reunia e apelava, olha, eu não quero que vocês tenham interferência em negócio de governo, porque o governador tem prazo limitado. Eu sou governador por 5 anos, depois eu saio. E se vocês fizerem coisas mal feitas, vão me prejudicar, e não é justo que os meus irmãos me prejudiquem. E nós seguimos à risca os conselhos dele. Mas antes dele ser eleito governador, os irmãos, aí a família trabalhou durante a campanha?
de alguma forma? Eu não. Não, o senhor não? Não, o Camussé sim. O Camussé trabalhava com ele em campanhas eleitorais, etc. Eu só vim fazer isso a partir na campanha de 62, quando ele foi mais uma vez candidato a deputado federal, e na campanha de 65, a campanha em que ele, pela segunda vez, se elegeu governador do estado. Aí não, eu já participava de comícios, ele me delegava tarefas para cumprir, etc. Eu passei a ser o assessor direto dele. Vamos dizer assim, essa previsão, esse conselho dado em relação ao político, ela se concretizaria, se confirmaria durante o governo dele, de Muniz Falcão, doutor Djalma, com aquele processo todo de impeachment? Como é que o senhor acompanhou tudo aquilo? Olha, eu lhe disse aqui há pouco distante que não gostava muito de vir à Assembleia, porque eu tenho lembranças muito amargas aqui da Assembleia Legislativa, porque foi aqui na Assembleia que se perpetrou o mais iníquo dos processos políticos contra o governante e o homem público de Alagoas, que foi o processo de impeachment movido por uma maioria eventual, né, de oposição contra o governador Muniz Falcão. Eu não quero ser pretensioso, eu poderia dizer que foi uma luta de classe. O poder econômico, representado pelos usineiros, pelos donos de fábricas de tecido, que eram os donos do poder do estado de Alagoas, não se conformou muito, não se conformou nunca que ele se elegesse governador e não fizesse como os demais. Os demais se elegiam, e sempre foi assim, se elegiam falando, prometendo trabalhar pelo povo, ser amigo do povo, defender os interesses do povo, e chegava ao poder e se aliava aos poderosos. Chegava ao palácio e se aliava aos poderosos. E ele fez uma campanha baseada numa plataforma de governo que começou a realizar. Isso começou com a instituição da taxa pró-economia, educação e saúde, que era um acréscimo de 0,5% no imposto de vendas e consignações, o atual ICMS, né? E que incidia sobre os produtores de açúcar, cana-de-açúcar, coco, fumo e parece que arroz. Ou seja, o poder econômico do Estado. Do Estado. Pois bom. Então, ele mandou essa taxa para cá, entendeu? E ele tinha a maioria pressionada não quis votar a taxa, rompeu com ele. Ele tinha 27 deputados, 14 romperam com ele, eram 35. E ele ficou com 20... com 13 deputados e a maioria com 22. Depois veio o problema do Marques da Silva. Ele abriu mão de prerrogativas próprias de governador, oficiou ao presidente do Tribunal de Justiça, pedindo ao Tribunal de Justiça uma apuração especial pelo Judiciário. Marques da Silva foi assassinado lá em Arapiraca. Lá em Arapiraca. Pois bem, pediu ao Tribunal de Justiça que substituísse todas as autoridades policiais do município e indicasse que o tribunal quisesse para apurar aquele evento criminoso. Pois bem, o tribunal aceitou, o desembargador Meroveu Mendonça designou o Major Argolo como delegado, todo o destacamento foi retirado, o delegado, etc. O Argolo escolheu a dedo os seus policiais, o destacamento, e não se apurou contra, mas não se apurou nada, não tinha nada a ver com isso, foi uma briga local, dizem que foi uma briga local, entre dois deputados estaduais de Arapiraca. E o pior, o deputado Anderval Tenório, que muito jovem, foi líder do governo de Muniz Falcão, ele tinha 22, 23 anos aqui no início, ele me procurou há uns 10 anos, ele morreu há pouco tempo, e me fez uma revelação estarrecedora. Ele disse: Djalma, a carta
de Marques da Silva, que foi o estupi daquela luta política, foi escrita depois da morte do Marques da Silva. Marques da Silva assinou em branco aquela carta e aquela carta foi feita, foi redigida. Vou dizer o que ele disse, por jurista de Alagoas. Afrânio Lages, o deputado Afrânio Lages, o desembargador Laveré Machado, Teotônio Vilela, que era o líder da oposição, e o advogado Dario de Almeida Magalhães, do Rio de Janeiro. Aí armaram a carta e tal, e fizeram aquele apoio todo. Doutor Djalma, eu vou pedir permissão para fazer mais um pequeno intervalo, é só 1 minuto, a gente volta daqui a pouco para falar um pouco mais desse episódio e dos seus mandatos como deputado federal e como prefeito. O que foi mais difícil, o que foi mais fácil de administrar nessa época? A área política no Congresso ou vamos dizer assim, a administração direta no município de Maceió? É só 1 minuto e a gente já volta. Aí, galera, da próxima estrada é minha, hein? Quem sabe assim a gente chega mais rápido. Pra que a pressa? Tem que respeitar os limites de velocidade. Só ultrapassa com segurança e em locais permitidos. A pressa faz muita gente se acidentar. Tem que correr em campo. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Respeite a velocidade, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você, mas se acontecer, ligue pra gente. 191, Polícia Rodoviária Federal. Pela TV Assembleia, você está acompanhando o programa Personalidade, conosco Djalma Marinho Muniz Falcão, ex-deputado federal, ex-prefeito de Maceió, ex-senador da República, político, advogado, conversando um pouco da sua história com a gente. Doutor Djalma, e a gente depois desse episódio da carta aí de Marques da Silva, escrita depois, aconteceu o episódio aqui na Assembleia Legislativa, o tal do tiroteio, que até hoje ainda faz uma parte, vamos dizer assim, que não enobrece a nossa história do Poder Legislativo. O senhor como acompanhou tudo aquilo? Olha, nessa época eu trabalhava no Diário de Alagoas, eu estava trabalhando ali ficar ali perto do Mato Chup, né? Era cerca de 2h30 da tarde, quando eu vi um barulho, parecia uma casa velha, caindo, né? E eu vi o pessoal correndo no centro da cidade e alguém chegou o professor Guedes de Miranda. Ele disse: Caboclo velho, me deixe palácio agora. Eu tirei no jipe e levei. Aí tomamos conhecimento de que tinha havido um confronto armado aqui na Assembleia Legislativa. Eu me recordo que no dia anterior, Muniz pediu na presença no Palácio do coronel Luiz Carlos Guedes, que era comandante do então 20º BC, e de um representante do ministro da Justiça. E denunciou a essas duas pessoas que deputados da oposição, a mesa que pertencia à oposição, estava armazenando sacos de areia na frente da mesa, fazendo uma barricada de saco de areia. E tinha sido informado, naquela manhã, de que os deputados seriam recebidos com hostilidade. E fez um pedido no sentido de que o representante do Ministério da Justiça, conversasse com o presidente da Assembleia, que era o deputado Lameia Filho, e até com o arcebispo, que era o Dom Adelmo Machado, para aguardar a decisão de um mandado de segurança que ele havia impetrado no Tribunal de Justiça contra uma ilegalidade praticada aqui, e cujo acórdão foi publicado exatamente no dia 13 de setembro de manhã. Se ele tivesse tido poucos dias antes publicado esse acórdão, ele não teria havido aquilo, porque ele teria recorrido ao Supremo Tribunal Federal do Rio de Janeiro, e o Supremo mandaria
modificar os procedimentos aqui. Pois bem, mas como eu lhe dizia, não era luta política, era um capricho. O que se queria era retirar do governo um governador rebelde, um governador que não aceitou descumprir os compromissos que assumiu com o povo pobre, que foi o povo que o elegeu. Em segundo lugar, depois eu tenho ouvido muito de políticos, de historiadores, etc., uma versão muito interessante. É que eles queriam fazer de Alagoas uma espécie de laboratório golpista. Você sabe que Juscelino Kubitschek, ao tomar posse, tomou posse juntamente com o Muniz, né? No mesmo dia. Juscelino, ao tomar posse, o país estava sob estado de sítio, porque quiseram anular a eleição dele. Depois foi preciso o Lott dar 2 golpes de Estado, impediu o vice-presidente da República, Café Filho, e impediu o Carlos Luiz, que substituiu o Café Filho, era presidente da Câmara, na presidência da República. E empossou o senador Daniel Ramos, que era presidente do Senado, como presidente da República, para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. Porque Carlos Lacerda, o DN, etc., não se conformavam com a eleição de Juscelino. Então eles achavam que eles queriam fazer de Alagoas um laboratório, né, golpista. Começava assim aqui e depois se estendia ao plano federal. Pois bom, isso é uma tese que não é absurda, pode ter acontecido. E é por isso mesmo que o Juscelino Kubitschek de Oliveira nunca caiu na tentação de intervir diretamente no processo político de Alagoas. Os correligionários dele, que eram do PSD, estavam envolvidos. Muniz não era correligionário, era amigo dele, e ele se colocou na posição neutra, né? Mas a grande força política nacional que interviu aqui foi Juracy Magalhães, senador Juracy Magalhães, ex-governador da Bahia e presidente nacional da UDN, que estava presente no dia do tiroteio. Ele era general do Exército e comandou pessoalmente aquele tiroteio. Quando os deputados da oposição entraram no plenário, ficaram na parte posterior do plenário. Humberto Mendes foi olhar, verificar se realmente aquilo era saco de areia. Aí bateu, apalpou os sacos de areia. Aí virou-se para trás e disse, são sacos de areia. E foi voltando. Deu 3 ou 4 passos, recebeu um balaço mortal pelas costas e caiu. E já caiu morto. Aí foi o salve que pudesse. Os deputados se entrincheiraram dos 2 lados e o tiroteio durou cerca de 30 minutos. Esses tiros em Humberto Mendes, eles eram tiros em Muniz Falcão ou em Muniz Falcão e também Humberto Mendes? Havia alguma influência também dos Mendes nessa história aí? Não, aí é o seguinte, eles mataram o sogro do governador. O Humberto Mendes era sogro do governador. Isso, claro. Né? Agora, se acusa muito Muniz, a família Mendes, de ter sido violenta, de ter praticado crimes e violências, etc. Mas eu quero chamar a sua atenção e a atenção de todos que me ouvem nesse instante. Olha, que família violenta é essa? Mataram o seu chefe, deputado Humberto Mendes. Mataram outro deputado, filho de Humberto, deputado Robson Mendes. Mataram outro filho de Humberto, Walter Mendes, que era advogado. E provocaram lesões, atentaram contra a vida de Dona Eurides, que era a esposa de Humberto e mãe desses 2 filhos assassinados. Só restou o Roberto, que para não morrer teve que se retirar para o Rio de Janeiro. Passar um tempo longe, né? Para o Rio de Janeiro. Então, aí eu pergunto, quem é vítima e quem é carrasco desse episódio aí? Qual foi a família
que foi destroçada, né, que foi dizimada, foi a família de Humberto Mendes. Agora, eu não quero dizer que não é que eles não tenham tido problemas políticos. Lá em Palmeiras eles tiveram-se. Lá eles enfrentavam um outro grupo poderoso, que era o grupo do Geraldo Sampaio, do pai do Geraldo Sampaio, e tinham que reagir também com certo vigor. Mas a perda principal é essa família Mendes que sofreu. O Muniz Falcão, ele encerrou aí a parte dele como governador, não é? Quando terminou todo esse episódio. Mas a carreira política não é? Ele não encerrou aí, não. Ele permaneceu, claro. Não, ele respondeu, ele foi afastado 4 meses. Por 4 meses. Depois? Respondeu a todas as fases do processo e foi inocentado. Foi absolvido por um tribunal misto composto de deputados estaduais e desembargadores sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Quer dizer, não havia a menor consistência. Você quer ver, olha, Valdemir, tem um fato interessante na denúncia que foi feita pelo Rosias Cardoso e teve um parecer favorável do Teotônio Vilela. Acusou-se o Muniz Falcão de ter autorizado recolhimento ao Tesouro do Estado de dinheiro não previsto no orçamento. Você sabe que hoje os políticos todos são acusados de meter a mão para tirar o dinheiro de lá, nunca para botar. Ele foi acusado de ter recolhido tributos não autorizados pela lei orçamentária. Por quê? Porque quando ele chegou havia a loteria estadual, cujo concessionário era sempre indicado pelo governador. E essa loteria serviu para alimentar a corrupção política, a corrupção policial, etc. Ele fez um concurso, ele fez uma licitação e entregou a quem deu maior, a quem ofereceu mais. Baixou um decreto regulamentando e determinando que o produto da licitação, do aluguel da loteria, fosse depositado numa conta especial à disposição do secretário do governo, que era o doutor Murilo Rocha Mendes, que usaria esse dinheiro para um arremedo de política assistencial, vamos dizer, reconstruir casas velhas, comprar remédios, comprar moletas, ou sei lá, para as pessoas pobres. Foi bom. Então, ele foi a segunda causa, né, o segundo motivo para se pedir a cassação, o impeachment dele. Mas eu digo o seguinte, após esse mandato de governador, ele ainda permaneceu vamos dizer assim, diretamente na política? Claro, como candidato? Em 62 ele se reelegeu deputado federal mais uma vez. Isso. Em 65 foi candidato a governador pela segunda vez, venceu as eleições, mas estávamos em pleno período do governo militar. E não se permitiu a posse dele. Foi bom. E ele se elegeu em novembro, em outubro. Em novembro foi apurado as eleições e tal. Foi em novembro ou dezembro, outubro, não me recordo bem. Foi bom. E não permitiram que ele tomasse posse. O governo do Castelo Branco nomeou o general Batista Tubilo como interventor federal, porque terminaram o governo de Luiz Cavalcante. Agora, e o senhor, quando entrou diretamente na política, já foi com a candidatura a deputado federal? Ou a família antes teve algum outro? Alcides, Camussé, como foi isso? Não, essa sequência? Alcides já era vereador pela segunda vez. Então ele morreu, o Muniz morreu em 14 de agosto de 66. E os seus amigos me lançaram. Quem se elegeu não fui eu, foi o Muniz. Foi a eleição mais fácil que houve, né? Me lançaram para substituí-lo. O senhor era visto como herdeiro político dele? Eu era visto como herdeiro político dele. Então, o meu primeiro mandato foi em 66. E uns 3 ou 4 meses depois da morte dele. E o senhor permaneceu, então, por uma legislatura e depois voltou uma outra, mas muito eu permaneci tempo pela depois. legislatura. Mas aí
eu fazia parte do MDB, da oposição ao sistema então vigente, sistema militar, durante os 21 anos, né? Então, mas em 1969, o governo militar outorgou uma emenda chamada Emenda Constitucional número 1, de 15 de novembro de 69, que proibia que os integrantes dos tribunais de contas exercessem atividades políticas. Preservava o resto do mandato de quem o exercia, mas depois proibia. Eu concluí o meu mandato e não pude mais ser candidato. Tive que aguardar tempo de aposentadoria no tribunal. Quando me aposentei, retornei, me elegi novamente. E aí já foi entre 83 e 85, isso, exatamente. Né? Depois vem a história de prefeito de Maceió. Mas essa a gente conta no próximo bloco, que já é o último, né? Passa rápido demais. Estamos conversando com o Djalma Marinho Muniz Falcão, nossa personalidade de hoje, aqui na TV Assembleia. Aqui é o governo federal, trabalhando por você e por Alagoas. É restauração do Museu de Arte Sacra. É mais segurança na estrada e facilidade de escoamento da produção. É incentivo ao aumento da produção e geração de empregos. Esse é o José Geraldo. Mais produção, mais qualidade, mais renda no trabalhador. Aqui é Alagoas. É mais infraestrutura. Aqui é Brasil. Pela TV Assembleia, você está assistindo ao programa Personalidade. Hoje, nosso entrevistado, nosso convidado é Djalma Marinho Muniz Falcão, advogado, político, homem que já foi prefeito de Maceió, já foi senador da República e já foi deputado federal, como nós contamos agora há pouco. De deputado federal, o senhor veio ser prefeito de Maceió. Foi mais fácil administrar o município de Maceió do que enfrentar todas essas lutas aí contra a ditadura no Congresso Nacional, doutor Djalma? Foi muito mais difícil. Eu lhe disse informalmente, e a verdade, foi o meu túmulo político. Vamos dizer, eu nunca pretendi ser prefeito de Maceió, nem exercer de um cargo executivo, porque a minha vocação realmente era para o legislativo. Eu gosto muito da tribuna, gosto muito de discutir, falar, etc. Mas fui obrigado a ser candidato porque a oposição estava dividida entre dois candidatos que não se entendiam, Renan Calheiros e Ronaldo Lessa, e me trouxeram aqui e eu saí candidato de consenso. Eu estava preparado para voltar a Brasília como constituinte de 87 e 88. Interrompi o último mandato, a última do segundo mandato, para ser candidato a prefeito. E essa foi a mais desastrosa experiência política da minha vida. O senhor não foi um bom prefeito, então? Não, não fui. Reconheço que não fui. Eu saí com o Ibope ao rés do chão. Né? Agora, não é porque eu quisesse punir o povo, eu não podia punir o povo que me concedeu o mandato, porque eu fosse preguiçoso, ou indolente, ou incompetente. No dia que eu assumi a prefeitura de Maceió, eu pedi, no dia seguinte, eu recebi um demonstrativo de receita e despesa. A folha de pessoal representava 105% da arrecadação total de Maceió. Maceió tinha 105 ou 106 favelas. Pois bem, vivia de FPM antes da reforma, porque a partir da Constituição de 88 houve uma reforma que melhorou tudo. Pois bom, o IPTU quase ninguém pagava, e o ISS, Serviço sobre... Isso, né? Imposto sobre Serviço. Agora, houve um fato interessante, é que todo mundo, os políticos pensavam que eu queria ser prefeito para em seguida ser governador. Aí eu fiquei contra os 3 senadores, os 9 deputados federais
e 26 dos 27 deputados estaduais contra mim. Câmara de Vereadores, eram 19 vereadores, só tinha Camocé a meu favor. Fiquei com todo mundo contra. E eu ia para Brasília, viajava, me cansava de viajar a Brasília, levava projetos já prontos e acabados, e o Sarney me prometia como sempre e faltava como nunca, não me conseguia recursos, e eu, sem dinheiro, é impossível se administrar bem uma cidade que tem os problemas de Maceió. E o senhor ainda teve que enfrentar uma chuva que quase acaba com muita coisa aqui na cidade, né? Foram 41 mortes, desabamentos ali daquelas barreiras ali de bebedouras, etc. e tal. E para abrigar os desabrigados, eu tive que recorrer à Polícia Federal. Eu baixei um decreto de emergência na cidade. Pois bem, o governador, que era o Collor, disse que a polícia dele não cumpria. O Exército pediu 10, 15 dias, porque tinha que mandar para Recife, para o Rio, etc. E tinha aqui um centro chamado Oscar Camargo, que era o superintendente da Polícia Federal, e eu pedi que ele fosse à prefeitura. Mostrei a situação a ele e mostrei o decreto, que ia executar o decreto. Que o prefeito não tinha poder de polícia, que ia executar. Ele disse, o senhor me entregue o decreto, que a Polícia Federal vai executar ainda hoje. E eu tomei na marra o Parque Agropecuário, de exposição agropecuária, e lá coloquei mais de mil desabrigados, das chuvas. Mas aí montei restaurante, cozinha, tudo de emergência, banheiros de emergência, etc. E esse pessoal ficou abrigado lá durante mais de 20 dias. O senhor saiu com o Ibope zerado, como o senhor disse, de lá da prefeitura. E como é que o senhor terminou senador da República? Não, veja bem, aí eu saí muito, eu digo, Ibope zero, força de expressão, né? Havia o pessoal que conhecia a minha história, a minha luta e tal, e conhecia sobretudo as dificuldades que eu tive como vereador. E eu sempre tive um grupo de amigos de correligionários. Pois bom. O senhor tinha um grupo político, além dos amigos, né? Fui presidente 20 anos do MDB, do PMDB do Estado de Alagoas. MDB e PMDB. Em 65, ou em 95, né, na composição que levou Divaldo Surgiu ao governo, eu saí como candidato a primeiro suplente do Renan Calheiros. Péssima companhia, mas hoje eu verifico uma péssima companhia o coronel Renan Calheiros. Pois bem, e em 68 ele foi convidado por Fernando Henrique para ser ministro da Justiça. E eu tive que assumir o mandato por quase 2 anos, né? E foi assim que eu me tornei senador. Você acabou senador durante 2 anos, 1 ano e alguma coisa, 1 ano né? e 7 meses, 8 meses. Mas aí, na volta para Maceió, o senhor ainda ocupou o cargo público? Não. Não, a partir daí não teve mais? Aí eu continuei na presidência, eu fui o primeiro secretário da Educação e Cultura do Estado, eu fui secretário do governo, essa secretaria foi transformada em gabinete civil, fui o primeiro, e no governo do Divaldo eu fui novamente secretário do gabinete civil. Doutor Djalma, agora a família dos irmãos, eram quantos que o senhor falou? Éramos 13 irmãos. E hoje são quantos? Dos 13 hoje somos 6. São 6. O Zé Muniz, aqui. São tá 3 por aqui. homens e 3 mulheres. Eu, Alcides e o Zé Muniz. Alcides está aqui em Maceió também? Alcides mora aqui também. Mora aqui também. O senhor, Alcides e o Zé Muniz. É. Isso. Agora, e a sua família? Família que o senhor constituiu depois que casou? Eu tenho 3 filhos. O senhor casou muito novo? Não. Minhas coisas foram sempre tardias. Eu já casei com 30 anos de idade, né? E desse casamento eu tive 3 filhos, o Fernando, o Muniz e a Amália, né?
Outra coisa, né? Nenhum deles tem emprego público, recebe por qualquer tipo de erário. Né? Eu não empreguei ninguém na família. O único que recebe pelo erário federal é o meu filho Fernando, né? Porque fez concurso público para a Universidade Federal, disputou uma única vaga com 18 candidatos e foi classificado em primeiro lugar. É um advogado que tem bastante renome hoje, é professor universitário. Né? Bom, são esses meus filhos, mas eu tive filho com outra pessoa, com outra mulher, pois bem, se chama Floripes, Vitória e Eduardo. Né? São mais 3. São mais 3, são 6. No total, são 3 homens e 3 mulheres. Né? E netos? Netos, bom, esses são o encanto da minha vida, são 3. São o João Miguel, a Lara e a Júlia. Esses, meu Deus, vale por tudo. Mas a turma está lhe devendo 6 filhos só com 3 netos? Pois é. Tem que vir mais gente aí para alegrar mais ainda. Doutor Djalma, se o senhor fosse entrar na política hoje, o senhor aprendeu muito com seu irmão, o senhor já nos falou aqui, não é, com o Muniz Falcão. Durante todo o período que o senhor esteve na política, o senhor se equivocou de companheiros, o senhor assistiu idas e vindas. Se o senhor fosse começar hoje, o senhor poderia começar da forma como começou, com a visão política que foi passada por senhor, por Muniz Falcão? Olha, eu acho que sim, porque tem uma coisa que chama cultura, que a gente forma ao longo da vida, né? Formação moral, formação cívica, né? Isso, ninguém muda, isso é imutável, né? A natureza humana é imutável. Então, eu acho que eu faria tudo igualmente como fiz, entendeu? Daí a minha incompatibilidade com a política, com a atividade política local. Daí a minha decisão de deixar a política, o exercício da política partidária no ano 2000 foi uma decisão previamente adotada. E da qual o senhor não se arrepende, claro. De maneira nenhuma. Agora, o senhor disse que não poderia se aplicar por conta da atividade política hoje. Exato. É uma atividade política aqui, em Maceió, em Alagoas, ou é uma atividade política no Brasil que o senhor observa? O senhor que acompanhou a vinda da ditadura, a saída da ditadura, as mudanças que ocorreram desde então? Olha, eu acho o seguinte, que por mais que a sociedade se empenhe, né, pela ética da vida pública, a situação política do Brasil se degenera cada vez mais, e vou dizer por quê. Sobretudo porque falta sangue novo, falta a necessária renovação dos quadros políticos, partidários, parlamentares e dirigentes do país. Quer dizer, a gente vê sempre os mesmos nomes, as mesmas pessoas. As mesmas oligarquias, né? Às vezes não são nem as mesmas pessoas, mas são os retratos daquelas pessoas. Exato, as oligarquias. Doutor Djalma, eu queria agradecer ao senhor por ter vindo aqui, a nossa TV Assembleia, até como o senhor nos disse lá fora e aqui dentro, quer dizer, não é um local que o senhor frequente assim, que lhe deixe boas recordações, embora faça tanto tempo, mas o senhor aceitou vir, veio, está aqui, conversou com a gente, contou uma parte da sua história. Eu quero dizer ao senhor que a gente conversaria mais 1 hora, mais 2 horas e teria assunto para tanto. Mas me considero feliz de tê-lo entrevistado. Olha, Valdemir, eu aqui tenho todos os motivos para agradecer. Como eu disse, você me retirou do meu ostracismo doméstico, né? Da minha cadeia doméstica, me trouxe até aqui. E realmente o que me motivou vir aqui é porque eu tinha certeza que estaria frente a frente, com dos mais completos profissionais da informação e com o homem inteligente e honrado que você é. Né? As suas perguntas transpiram muita inteligência e muita vontade de conhecer
aquilo que os entrevistados podem dizer aqui. Eu é que me sinto honrado de estar aqui neste programa Personalidade, não me considero uma personalidade, e me resta agradecer esse convite e a paciência de quem eventualmente possa E nos como ver. vai ter gente com essa paciência? Obrigado, doutor Djalma Falcão, político, advogado, que foi nossa personalidade hoje. Muito obrigado a sua atenção, telespectador. Até o próximo programa.